Hoje nós temos um longo dia pela frente. Vamos começando enquanto as pessoas vão chegando. Nossa convidada hoje é a professora Marília Barros, aqui da Universidade, do curso de Ciência Farmacêutica. Então, a primeira professora aqui da Universidade que tem. Então, a professora Marília é professora de farmacologia aqui no curso. Quem aqui é da farmácia? Então, alguém já passou por ela, né? Com certeza, alguns, você vai ver algumas carinhas conhecidas. A professora fez biologia e doutorado aqui na UNB e fez um pós-doutorado na Alemanha e é professora, né, adjunta aqui desde 2004 aqui no curso de farmácia. Bom, então, hoje nós vamos começar o tema de hoje, como vocês viram, é dependência química. Então, a Marília vai começar a nos falar sobre cocaína, depois vem uma professora de Curitiba nos falar sobre álcool. Duas aulas, né, a segunda da manhã e a primeira da tarde. E depois nós teremos aquele filme e a discussão sobre o tema do uso de substâncias psicoativas legais e ilegais. Bom, Marília? Obrigada, professora Luísa, obrigada pelo convite, né, para estar aqui. É um curso realmente diferente, tem se destacado aí no âmbito da universidade. A novidade dele é bem interessante para todos os alunos, né? E bom dia para todo mundo que conseguiu chegar aqui 8 horas da manhã. Eu agradeço a presença de vocês. Queria só complementar algumas coisinhas, né, que a professora Luísa comentou. Então, eu trabalho nessa área com primatas, com macacos. Já vai fazer uns 15 anos que eu trabalho com isso nessa área, com a parte de dependência química há uns 10 anos. Então, é uma área bastante nova, bastante interessante. E trabalhar com macaco é uma coisa bem diferente do que a maioria do pessoal trabalha com ratos, né? Então, na hora do convite que a professora Luísa fez, né, eu até perguntei no curso de toxicologia exatamente qual era a abordagem que a professora queria que eu desse nessa palestra, nessa aula aqui para vocês. E ela comentou falar um pouquinho dos mecanismos, um pouquinho a respeito da cocaína, o que ela faz, como é que ela faz e como é que ela age no cérebro. E falar um pouquinho das pesquisas que eu ando fazendo lá no Centro de Primatologia, onde a gente vem trabalhando com os macacos, com várias linhas de pesquisa, entre elas essa da farmacodependência por psicoestimulantes. Então, eu dividi mais ou menos um pouquinho, né, a minha fala aqui hoje, para englobar alguns aspectos relacionados à parte dos mecanismos básicos da cocaína e como é que ela causa dependência no sistema nervoso central. Então, se tiverem dúvidas e perguntas, pode fazer, não tem problema nenhum em interromper, não tem problema com isso. E depois mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito no Centro de Primatologia, tentando abordar essa questão da dependência usando macacos, primatas, como modelos animais, que é um pouco diferente que a maioria das pessoas fazem no Brasil e no mundo afora, tá? Bom, então eu estou falando um pouquinho a respeito dos efeitos neuroquímicos, algumas coisas dos efeitos comportamentais e no finalzinho, se der um pouquinho de tempo, falar um pouquinho dos efeitos hormonais que a cocaína causa no sistema nervoso central, né? Então, quando a gente fala um pouquinho a respeito da cocaína, ela é um dos principais psicoestimulantes que a gente tem aí conhecidos de drogas lícitas ou drogas ilícitas, né? Ela é extraída principalmente, a maioria de vocês sabe, de uma planta, né, principalmente da folha, a folha da Erythroston coca, é a que tem a maior concentração da substância ativa da cocaína, né? Ela é inicialmente extraída pela maceração dessas folhas, tá? Essa maceração das folhas, com a adição de algumas substâncias, forma uma pasta, que a gente chama de merla, tá? Essa pasta, depois ela é convertida em um sal, tá? Forma aquele pozinho branco, todo mundo conhece como cocaína. E a cocaína depois ela pode ser convertida, tá? Com a adição de algumas soluções alcalinas em crack ou também outra substância, dependendo do composto, chamado de óxido, tá? A cocaína especificamente
normalmente ela vem do Peru, da Bolívia, da Colômbia, né, e principalmente nas regiões andinas, onde ela era muito utilizada pelas populações locais para rituais religiosos, né, na tentativa de melhoria dos efeitos relacionados às altas atitudes. Então, diminuía o cansaço, diminuía o sono, e diminuía vários efeitos relacionados com as altas altitudes. Nessas pessoas, né, devido a várias outras características, geralmente não causava a dependência que a gente vê hoje largamente alastrada na população. Por várias razões, se vocês quiserem, depois a gente pode entrar em mais detalhes. Tá? No século, né, mais ou menos 1860, tá? Vários pesquisadores, vários fisiologistas começaram a descobrir que a cocaína ela tinha um potente efeito anestésico. Tá? Então, hoje em dia, várias coisas a respeito de anestésia são utilizadas como derivados de coisas próximas da cocaína. A xilocaína, benzocaína, tá? Então várias dessas substâncias, a cocaína não é mais usada como anestésico hoje em dia, mas vários de seus derivados são. Tá? Antes de ser um anestésico, ela foi utilizada bastante em vários medicamentos, bebidas e alimentos. Tá? Só que hoje é estimado que mais de 19 milhões de pessoas no mundo têm utilizado a cocaína. Então, se a gente for parar para pensar, uma quantidade de pessoas no mundo é muita coisa. Tá? Em termos de alimentos e muitas coisas que foram utilizadas, exemplos, tem um vinho que o Papa gostava muito de tomar, né, uns anos atrás, que ficou conhecido como vinho Mariani. Dentro do vinho Mariani tinha cocaína. Na Coca-Cola, todo mundo já ouviu falar, apesar do fato que dizem que hoje não tem mais, mas por muito tempo tinha literalmente cocaína dentro da composição química da Coca-Cola. Hoje em dia já não é mais utilizada. E também utilizavam muito, por exemplo, para colocar em balinhas e xaropes e remédios para tentar alívio, né, de nascimento de dentição de crianças, né, colocavam também cocaína para tentar fazer o alívio para essas crianças. Então, não se sabia naquela época que tinha esse potencial de causar dependência, né? E o uso simplesmente ficou desenfreado, né? Várias pessoas não conseguiam parar de usar essa substância e com isso foi necessário fazer vários ajustes em termos de produção e comercialização da cocaína. Tá? A principal forma de administração da cocaína é na forma injetável ou na forma aspirada. Tá? Então, a aspiração nasal não é a mesma coisa que a inalação. Tá? Então, a aspiração nasal é você cheirar, o pó fica grudado na mucosa nasal e a boa parte da absorção se dá aí pela absorção na mucosa do nariz. Tá? Obviamente, o uso de médio e longo prazo pode causar sérios danos ao cérebro e à mucosa nasal, de uma destruição parcial ou até uma destruição total dessa região, tá? Entre várias outras coisas que ela causa. Então, realmente, o uso prolongado é uma foto aí para vocês ver como é que fica completamente destruído o cérebro e a fossa nasal com relação ao uso por aspiração nasal por muito tempo. O interessante da cocaína é que dentro de várias das outras drogas de abuso, ela tem um efeito muito rápido. Então, seja ela aspirada, né, ou seja, absorvida na mucosa nasal, seja injetada, tá, ela consegue começar a fazer um efeito de 5 a 10 segundos. Então, ela atinge o sistema nervoso em pouquíssimos segundos. 5 a 10 segundos já começa a fazer o efeito. O efeito específico que eu estou comentando é o efeito neural, é o efeito do sistema nervoso, além de vários outros efeitos que ele causa. Tá? Outro aspecto interessante é que a cocaína e vários outros seus derivados têm um tempo de meia-vida muito curto. Tá? Ou seja, em mais ou menos 30 minutos, metade da cocaína que está circulando no sangue é degradada. 30 minutos. Ou seja, é uma droga que faz um efeito muito rápido depois de administrada e é uma droga que dura muito pouco depois de administrada. Tá? Todos esses dois componentes são componentes importantíssimos para gerar o alto potencial da dependência. Por quê? Primeiro, se ele faz um efeito muito rápido, tá? A pessoa consegue associar rapidamente o quê?
o ato de injetar ou o ato de aspirar, tá? Com a sensação subjetiva de prazer. Porque não adianta a gente tomar um comprimido e fazer coisa durante 3 horas e aí começar a sentir os efeitos. Vários outros comportamentos já foram realizados nesse intervalo e a associação, o aprendizado entre o ato de injetar ou aspirar e a sensação subjetiva de prazer é mais demorado. Então, o fato de ser muito rápido contribui bastante para essa dependência. Tá? E o fato de durar muito pouco também contribui. Se em 30 minutos já começa a não fazer pouco efeito, então o que vai acontecer? Tomar novamente, tomar novamente, tomar novamente, tomar novamente. Isso também contribui para a dependência. Tá? Uma outra característica interessante da cocaína é que ela começa a ser degradada no sangue e no fígado e ela forma metabólitos ativos. Tá? Após o uso, a gente consegue detectar a cocaína no sangue ainda, ou seus metabólitos, ou em algumas outras regiões, depois de 2 a 5 dias depois que a pessoa parou de tomar. Então ela dura bastante os seus metabólitos e traços dela, que são muito utilizados aí para detecção de uso, né, em casos de aspectos de necessidade de dosagem de uso da cocaína. Tá? Alguns outros aspectos muito interessantes da cocaína é que ela causa tolerância e sensitização. A tolerância, tá, é o que? É com o uso prolongado da droga, você tem cada vez menos do efeito. Então eu uso a mesma dose, do mesmo jeito, da mesma forma, e à medida que eu vou usando, o efeito vai ficando cada vez menor. Isso aí é a tolerância. Ao mesmo tempo, ela tem que chamar também efeitos de sensitização. Com a mesma droga, com a mesma dose, na mesma frequência que eu administro, o efeito vai ficando cada vez maior. Tá? Então isso é extremamente perigoso com a questão da overdose da cocaína. Por quê? Porque alguns dos efeitos neurais, psicológicos, vamos dizer assim, tá? O efeito subjetivo do prazer, tá? Ele tem um efeito de tolerância. Então a pessoa vai tomando e o efeito vai diminuindo. Já outros efeitos não diminuem. Tá? Então a cocaína causa vários outros efeitos, por exemplo, no coração, e isso não altera. Então a pessoa, à medida que vai tomando, vai tendo cada vez menos do efeito eufórico e o efeito cardiovascular vai ficando igual. Então a pessoa vai tomando cada vez uma dose maior para gerar o efeito no sistema nervoso. E o que vai acontecer? O efeito vai ficar demais para outros sistemas, como por exemplo o sistema cardiovascular. Tá? Então é um problema muito sério essa questão de tolerância e sensitização, porque contribui bastante para as questões relacionadas com a overdose relacionada ao uso da cocaína. Certo? Vou falar um pouquinho mais de tolerância e sensitização um pouquinho mais para frente. Certo? Para que as pessoas usam cocaína? Qual é o intuito? A boa parte das drogas, cada um tem o seu efeito carro-chefe. Então tem pessoas que usam determinadas substâncias para sentir determinados efeitos. E na cocaína, um dos principais efeitos relacionados com o uso é a chamada euforia. Tá? Então a maioria das pessoas utilizam a cocaína não vou tropeçar. Usam a cocaína com o intuito do efeito eufórico. Tá? É um psicoestimulante que gera uma intensa sensação subjetiva de prazer. Tá? Mas, além da euforia, a cocaína também aumenta a autoconfiança, gera um estado de hipervigilância, tá? Ou seja, a pessoa fica num estado bastante alerta, vigiante, olhando tudo à sua volta, é uma característica extremamente marcante. Tá? Ela diminui o cansaço, reduz o sono, tem um efeito anorexigênico, tá? Mas ela também causa taquicardia e hipertermia, tá? Além de dilatação da pupila. Aqui são alguns dos efeitos. É impossível você pegar uma lista e listar absolutamente tudo que a cocaína faz, porque ela realmente faz um efeito bastante generalizado em várias coisas. Então ela tem um efeito no sistema nervoso central, que é causar essa redução do sono, diminuição do apetite, diminuição do cansaço e o efeito de prazer subjetivo, né? A euforia. Ao mesmo tempo, ela também causa alguns efeitos fisiológicos no sistema cardiovascular e no sistema hormonal. Tá? Então, ela causa várias outras coisas além do sistema nervoso central especificamente, e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Certo? Isso é um efeito agudo, né? 1, 2, 3 vezes.
Tá? Lembrando que essa sensação subjetiva de euforia, ela vai diminuindo à medida que a pessoa vai utilizando. Tá? Tem relatos, por exemplo, com o crack, que é um derivado da cocaína, que o mesmo efeito eufórico, tá, nunca mais vai ser sentido depois da primeira vez. Então, a primeira vez gera o máximo desse efeito prazeroso eufórico do crack. A pessoa que usa vai passar o resto da vida procurando aquele mesmo efeito, porque o efeito nunca mais vai ser o mesmo. Sempre vai ser menor que o anterior. Olha o potencial enorme da pessoa buscar cada vez mais essa substância. Tá? Então, esses aqui são alguns dos efeitos agudos. A médio e longo prazo, a gente tem vários efeitos da consequência do uso prolongado da cocaína. Tá? Então, ela pode causar vários aspectos relacionados com irritabilidade e agressividade, tá? Paranoia, tá? E distúrbios e alucinações, delírios e alucinações, certo? Pode causar sérios distúrbios hormonais. Ela modifica vários aspectos da liberação de diversos hormônios, FSH, LH, cortisol, prolactina, testosterona, tá? Então tem inúmeros relatos de mudanças muito prolongadas na secreção de inúmeros hormônios. Ela muda completamente o eixo endócrino, certo? Gera alterações neurovasculares, então aumenta a incidência de AVC e outras alterações cardiovasculares importantíssimas. Pode gerar parada cardiorrespiratória e em doses muito elevadas gerar outro. Tá? Então a cocaína e seus derivados não é uma droga para se brincar, é uma droga extremamente que modifica de forma bastante prolongada o sistema nervoso. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso dela, porque na verdade não deveria usar, né? Mas ela gera vários efeitos em inúmeros sistemas. Tá? Aí a pergunta que fica é o quê? Então a cocaína é uma droga que gera dependência. Tá? Aí a pergunta toda é, como é que os pesquisadores, como é que o pessoal na área está investigando, está entendendo o que seria a dependência? Porque tem várias coisas que a gente fala. Dependência química, dependência psicológica, dependência física, tem vários componentes que o pessoal gosta de falar. Mas na área hoje, o que a gente tem contribuído chamado de que seria dependência? Tá? Não tem um conceito. Organização Mundial da Saúde, tá? Traduzindo ao pé da letra o que ela escreve. A dependência seria uma ação recíproca entre o indivíduo e uma substância psicoativa, caracterizada por modificações comportamentais e outras reações que visam essencialmente busca e administração repetida para obter prazer ou aliviar sintomas negativos. Tá? Então, dessa definição da Organização Mundial da Saúde, a gente consegue ter dois aspectos que eu postei e ressaltei aí. Primeiro, perda do controle da auto-administração. Essa é uma das características mais chaves hoje que a gente leva em consideração com relação à dependência química. Tá? É a perda do controle da auto-administração. A pessoa realmente não tem mais o controle sobre si a respeito desses comportamentos de busca e obtenção da droga. Fugir do controle é algo que ela não controla mais. Tá? Segunda coisa nessa definição, além da perda do autocontrole, é a busca pela sensação de prazer ou aliviar o sofrimento. Tá? Então tem várias razões, momentos diferentes na vida de uma pessoa que fazem com que ela use e busque as drogas. Ou ela quer sentir essa sensação de prazer, ou ela quer usar a droga para aliviar uma sensação desagradável. E ela acha que com a droga consegue aliviar, tá, um sofrimento ou alguma coisa desagradável. Certo? Esse é um aspecto com relação à Organização Mundial da Saúde. É o básico que a gente utiliza. Então é perda do autocontrole, busca do prazer ou alívio do sofrimento. Tá? O Peter Caribas, que trabalha muito nessa área, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente. Né? Não descarta essa questão da dependência, ser relacionado com o perda do controle, da auto-administração nem nada, mas ele caracteriza principalmente a dependência como sendo uma modificação em circuitos que permitem aprender a respeito de estímulos no nosso ambiente. Tá? Então, na verdade, hoje em dia, vários aspectos relacionados com a dependência estão sendo vistos como erros de aprendizado. A gente aprende a associar coisas erradas no nosso ambiente. Ou seja, estamos falando especificamente aqui, levando o foco da dependência para dentro do aspecto de memória.
é você formar determinadas memórias entre determinados estímulos e consequências que a gente faz de uma forma errada e não deveria, e isso precisa ser desaprendido ou esquecido para uma recuperação de usuários crônicos. Tá? Então, o Peter Kalogos traz bastante essa definição com relação a dependência está sendo visto cada vez mais como problemas relacionados à memória. Memória entre que? É a gente aprender a associar certos estímulos no ambiente com relação ao prazer. Tá? A gente tem estímulos que seriam naturalmente prazerosos no nosso ambiente. E isso a gente está extremamente adaptado. Tá? A droga faz o quê? Ela meio que usa desse sistema, tá? E faz isso de uma forma muito mais eficiente do que estímulos naturais. Tá? O que seria um estímulo naturalmente prazeroso no nosso ambiente? Sexo e comida. Sexo e comida, prazeroso. Tá? Não vou entrar no mérito da questão masoquista, saudosista, que gosta de comer, que não gosta de comer. Esse é outro esquema, estou falando do perfil considerado normal. Sexo e comida é prazeroso. Faz sentido? Faz. Sexo para reprodução, perpetuação da espécie. Comida para sobrevivência imediata. Então, a gente ter prazer em determinados estímulos no nosso ambiente é extremamente vantajoso. Faz com que a gente faça o quê? Tenha determinados comportamentos que fazem que a gente busque e use esses estímulos porque são essenciais para a gente sobreviver. A droga, ela vem e faz o quê? Ela usurpa esse sistema que já existe e faz isso de uma forma muito mais eficaz do que o estímulo natural. Tá? Mas eu vou voltar a falar um pouquinho disso aí. De qualquer forma, eu queria que você entendesse o que a dependência ela está deixando de ser uma característica muito ampla e sendo vista hoje em dia cada vez mais com aspectos de eu aprendi a associar determinados estímulos com determinadas consequências e isso é uma forma específica de aprendizado. E é assim que a gente está começando a lidar com aspectos de médio e longo prazo da dependência. Certo? Então a pergunta fica, se eu tenho esse sistema de prazer, sistema de recompensa que a gente chama, tá? Mas eu tenho muitas e muitas drogas, cada uma delas faz seu efeito específico, tá? Então aí uma tabelinha citada de vários tipos de drogas diferentes aí, cada uma delas age de uma forma completamente diferente no sistema neurotransmissor, completamente diferente no sistema nervoso central. Aí a pergunta toda fica, se eu tenho essa diversidade de efeitos, como é que todas elas têm um denominador comum, que é causar dependência? Então cada uma age de uma forma diferente, mas como que todas elas fazem a mesma coisa, que é causar dependência? Então eu tenho um circuito comum, eu tenho um denominador comum. Esse denominador comum é o chamado sistema de recompensa ou a via de prazer do sistema nervoso central. Então a cocaína, ela age de uma forma específica, tá? Mas ela consegue atuar, é um desses estimulantes aqui, tá? Ela consegue atuar dentro desse circuito que é o responsável pela sensação de prazer que a gente tem. Sensação subjetiva, que prazer para cada um é de um tipo, né? Mas aquela sensação subjetiva de prazer, tá? Então, mesmo que eu tenha vários tipos de drogas, né? Vamos estar falando um pouquinho do álcool aqui hoje à tarde, nicotina, pó de anjo, opioides, né? O nicotina e álcool, estimulantes, eu tenho várias dessas drogas de abuso, cada uma agindo do seu jeito específico, de uma forma específica, num sistema específico, mas todas elas, de uma forma ou de outra, além dos vários efeitos que ela causa, elas têm um denominador comum que é ativar essa chamada via do prazer, sistema de recompensa do sistema nervoso central. Tá? Em mamíferos, principalmente em primatas e no homem, tá? Onde fica essa via do prazer do sistema nervoso central? Certo? Se a gente for olhar, é a chamada via mesocórtico-límbica. É uma palavra gigantesca para simplesmente dizer que eu tenho uma ativação da região mesencefálica do cérebro, é uma área que a gente chama de VPA, que manda informações para um núcleo extremamente
extremamente importante que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Chama-se núcleo accumbens. Tá? Muitas pessoas, quando eu falo nas aulas, na graduação, falam: meu Deus, não sabia nem que isso existia. Tá? Dentro do sistema nervoso central tem um núcleo extremamente importante que fica mais ou menos nessa área aqui do cérebro. Tá? Esse núcleo é chamado núcleo accumbens. É um núcleo muito importante para as sensações subjetivas de prazer. Certo? Então eu tenho o quê? O efeito hedônico, que é o efeito prazeroso, é causado principalmente pelo quê? Pela ativação desse núcleo accumbens. Eu tenho várias informações vindo de várias áreas do sistema nervoso central ativando o núcleo accumbens. A ativação dessa região, desse núcleo, é traduzida como prazer pelo nosso sistema, tá? E esse prazer, então, faz com que o quê? Se alguma coisa é prazerosa para mim, a tendência no ser humano, em vários outros animais, tá? Outros primatas, roedores e vários outros pombos, tá? A probabilidade de que eu fazer todo aquele comportamento que eu fiz antes de sentir o prazer aumenta. Então, se eu tive que ir no supermercado, comprar comida, pegar uma barra de chocolate, abrir toda a embalagem e comer aquele chocolate, aquilo me deu prazer, probabilidade de que eu vou aprender que aquela sensação de prazer foi porque eu fui no supermercado, comprei uma barra de chocolate, abri a embalagem e comi. Foi porque eu fui na boate, conheci uma pessoa, né, gostei muito dela, e aí vamos ver as consequências por aí, tá? Existe a probabilidade que eu vou fazer esse comportamento de novo com essa ou outra pessoa. Tá? Então, comida e sexo são estímulos extremamente prazerosos. Quando eles ocorrem, dá uma sensação de prazer e a probabilidade que eu vou executar todos esses comportamentos novamente, tá? Gente, é uma sequência extremamente complexa de comportamentos. A probabilidade que eu vou repetir isso é muito grande. Tá? O que acontece? Então, a ativação do núcleo accumbens, que é essa regiãozinha aqui, ó, mais ou menos essa, aumenta a probabilidade que a gente chama de drug-seeking behavior, que é comportamento de procura e busca pela droga, certo? Então, seja isso o estímulo natural, seja isso a droga. Então, qualquer estímulo, tá? Qualquer coisa que atue no núcleo accumbens aumenta a probabilidade desses comportamentos. Eu posso induzir isso de forma farmacológica. Eu posso administrar uma substância nesse núcleo, tem o mesmo efeito. Eu posso fazer um estímulo elétrico nesse núcleo, a consequência é a mesma. Tá? Ou seja, a ativação desse núcleo é extremamente importante. Ele é um chave muito importante com relação à dependência. E a cocaína tem a capacidade de atuar bem bonitinhozinho nesse sistema, como todas as outras drogas de abuso. Ok? Então, olha só. Sabendo que existe um sistema de recompensa, tá? Como é que especificamente a cocaína ela atua no neurônio? Tá? Então a cocaína especificamente ela gosta muito de atuar, tá? Nas sinapses. Então aqui eu tenho o neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, tá? Esse que está exemplificando uma sinapse de dopamina. Então aqui é uma neurotransmissão dopaminérgica. Vem um impulso nervoso, tem a fusão da vesícula, liberação de dopamina na fenda sináptica. Essa dopamina na fenda sináptica, ela se liga nos seus receptores e assim propaga a informação nervosa ativa e faz todos os seus efeitos dali em diante. Ok? Isso é uma coisa normal. O que a cocaína ela vem e faz? Depois que a dopamina ela é liberada, ela não pode ficar na fenda sináptica para sempre. Enquanto tiver dopamina, o efeito continua sendo realizado. Então, alguma coisa no nosso sistema tem que fazer o quê? Parar esse efeito. Porque enquanto tiver dopamina, tem efeito. Tá? O principal responsável por fazer isso é uma proteína transportadora que fica aqui, ó, na membrana pré-sináptica deste neurônio. Tá? Nessa membrana pré-sináptica tem um transportador de dopamina. Ela tem o papel de fazer simplesmente isso. Ela pega a dopamina que está na sinapse e joga de volta para a célula. Ela é como se fosse uma bomba de influxo. Então ela capta tudo que está lá de fora e joga para dentro. Capta tudo lá de fora e joga para dentro. Esse efeito dessa bomba de influxo acaba com a dopamina fora da fenda, né, entre os dois neurônios, e acaba com o efeito. Tá certo? Isso é o normal de acontecer. A cocaína, ela vai lá, seria exemplificado por esses, né, triângulos ou retângulos vermelhos, ela vai lá e se liga nesse transportador. Na hora que ela se liga nesse
transportador, ela bloqueia. Então esse transportador não consegue mais fazer a bomba de influxo. Então o que acontece? A dopamina continua sendo liberada, mas ela não consegue ser recaptada. Aí faz o quê? Uma quantidade muito grande de dopamina começa a acumular aqui na fenda sináptica. Enquanto tiver dopamina, ela vai estimulando seus receptores. Enquanto tiver, acumula, ativa. Não tem como tirar dali, não tem outra forma de tirar, não tem outra consequência. Certo? Então o que acontece? O principal mecanismo pela qual a cocaína faz seu efeito, ela inibe a recaptação de dopamina através desse transportador que a gente chama de DAT. Claro. Bom, eu imagino que tem um nível basal de dopamina na fenda sináptica para as funções normais. Depende do sistema. Tem sistemas e regiões do sistema. Nessa região. É porque eu estou falando de uma forma genérica. Aqui, sim. É uma forma genérica para mostrar como funciona no neurônio. Depois, sim, em várias áreas do cérebro tem mecanismos diferentes. Em geral, você só tem dopamina na fenda quando teve algum tipo de estimulação desse neurônio aqui, tem o potencial de ação, propaga pelo axônio, chega no botão terminal e desencadeia a função dessa vesícula. Só tem quando tem estímulo. Aí joga a dopamina na fenda, a dopamina faz seu efeito, o neurônio pré-sináptico recapta, acabou. E estímulos outros e dessas substâncias exógenas que são psicoativas, eles acontecem. De uma maneira geral, vamos supor, você está com fome, você come, de alguma maneira você ativa, né? Então existe, independente do uso dessas substâncias psicoativas que a gente está falando, eu imagino que tenha níveis basais de dopamina, porque os estímulos, eles acontecem sempre, porque na verdade, a minha pergunta era se existe alguma estimativa Bom, tá certo que você tem vários receptores em várias regiões do cérebro, ligados a várias funções do organismo, talvez seja complicado, né? Mas eu estava imaginando, como química, se existiria uma concentração basal ou dita normal da dopamina nessa sinapse. O pessoal faz, na verdade, se a sinapse não está ativa, não tem dopamina. Que aí, exatamente por causa disso, ela está inativa. Você precisa ativar e inativar o neurônio. Ativar e inativar. Se você não tem a capacidade de ativar, você tem um problema. Se você não tem a capacidade de inativar, você também tem um problema. Então o sistema funciona assim: ligo a luz, desligo a luz, ligo a luz, desligo a luz. Na hora que eu desligo a luz, é porque não tem dopamina na fenda. Porque se tivesse, a luz está ligada ainda. Tá? O que vai acontecer? O pessoal hoje em dia faz com rato. Tá? Faz com rato, faz com macaco não. Eles vêm com microdiálise. Microdiálise. Microdiálise é o mesmo sistema que a gente faz, por exemplo, a pessoa faz diálise com problema renal no sangue. Só que em vez de fazer no sangue, eu vou fazer pegando e aspirando e filtrando tudo que tem aqui. Eu coloco canos no cérebro do animal, tá? Perfundo uma solução que vai absorver e eu consigo quantificar a quantidade que tem antes, durante e depois que eu tenho algum determinado estímulo. Tá certo? O que acontece, a diferença entre estímulos naturalmente prazerosos e a droga, é que a droga ela consegue ativar o sistema de uma forma tão mais eficaz do que o estímulo natural, que a sensação de prazer causada pela droga é muito maior, é muito mais exacerbada do que qualquer estímulo natural. Tá? Então o estímulo natural vem como qualquer outro, e ele vai ativar por várias vias, ele vai ativar esse núcleo que a gente chama de área tegmental ventral e manda e libera a ativação desse outro núcleo. Na hora que ele faz isso, sensação de prazer. Acabou o estímulo, acabou a liberação. Não tem mais neurotransmissor, não tem mais nada nessa fenda sináptica. Eu tenho que parar, eu ligo e desligo a luz. Agora, eu tenho como medir a quantidade que tem dessa substância nessa região? Tem. Hoje em dia não tem como você medir numa única sinapse por microdiálise. Você injeta uma cânula no cérebro do animal e numa certa região, por menorzinha que seja essa cânula, você ainda pega um conjunto grande de sinapses. Então você tem uma noção do que está acontecendo num conjunto de sinapses. Existem outras técnicas? Tem. É
posso fazer por voltametria, eu posso fazer por eletrofisiologia, eu posso fazer... Tem várias técnicas que permitem você quantificar o quanto está sendo liberado. Antes, durante a droga e após a droga. Após anos da droga. Tá? Então, a gente hoje em dia tem várias técnicas que permitem a gente avaliar. Com certeza. Graças a Deus, porque ajudou muito a gente a entender esse sistema. Certo? Mas numa condição normal, não tem dopamina. Ela só vem na hora que tem um estímulo, terminou o estímulo, essa dopamina toda é recaptada. Essa é exatamente a ideia. E é aí que a cocaína está agindo. Ela vai fazer exatamente o quê? Ela vai se ligar nesse transportador e bloquear. Então o transportador não tem mais efeito. Então a dopamina continua sendo liberada, mas ela não consegue sair dali. E aí isso faz com que ela acumula e faz muito efeito. Ok? Então, a consequência, especificamente, é um aumento na disponibilidade de dopamina aqui na fenda sináptica. Tá? Antigamente, acreditava que esse era o único mecanismo que a cocaína conseguiria atuar. Tá? Mais recentemente, tem sido demonstrado, acho que 2005, 2006, por aí, que a cocaína tem outros efeitos que se assemelham muito à anfetamina, que é um parente muito próximo da cocaína. Tá? Então, a gente sabe hoje que ela também consegue fazer vários outros efeitos, como inibir o armazenamento, tá? E possibilitar o que a gente chama de uma liberação não vesicular. Tá? O que seria isso? Tá? A dopamina, depois que ela é recaptada, né? Então esse transportador reabsorveu, tá? Recaptou, uma vez aqui dentro, você quer dopamina como outra qualquer. Eu não preciso produzir mais dopamina, vamos aproveitar, vamos remanufaturar essa dopamina que já está lá na célula. Então ela simplesmente pega essa dopamina e recoloca dentro de vesículas prontinhas para serem liberadas novamente. É como se eu fizesse um reaproveitamento. Tá? O que a dopamina ou a cocaína também parece que consegue fazer? Entrar, assim como a anfetamina, dentro do neurônio e bloquear uma outra proteína transportadora que faria esse rearmazenamento. E agora a dopamina, que antes era botada dentro de uma vesícula, fica todinha aqui, ó, livre, leve e solta dentro do citoplasma. Tá? Que consequência que isso tem? É aumentar uma chamada liberação não vesicular. Tá? O que acontece? A dopamina, geralmente tem que ser armazenada para ser então liberada por mecanismos calcio-dependentes. Tá? O que vai acontecer? Eu não tenho dopamina dentro da vesícula, ela estava toda livre, leve e solta dentro do citoplasma, certo? Ela faz com que essa bomba, que antes era de influxo, se torne uma bomba de efluxo. É uma chamada possível liberação não vesicular de dopamina. O que ela faz ela não só bloqueia e a dopamina não consegue entrar, mas ela, na hora que ela entra, ela joga também a dopamina para fora. Tá? Então a bomba de influxo começa a se inverter, vira uma bomba de efluxo. Então ela pega essa dopamina que está totalmente livre aqui no citoplasma e joga para fora. Certo? São mecanismos que antigamente não são atribuídos para anfetaminas. Tá? E hoje em dia parece que já está demonstrado também que a cocaína consegue fazer isso. Então a maioria dos livros, lugares que vocês vão pesquisar, vai falar a cocaína ela só inibe a recaptação. Mas hoje em dia a gente já sabe, tá, que é bem provável que ela faça outras coisas. Independente do que ela faz, a consequência é igual. Aumentar a quantidade de dopamina aqui na fenda. Essa é a principal consequência, independente do mecanismo exato. Certo? Aí a pergunta que ficou eu falei muito de dopamina. Tá? Num transportador que faz a recaptação da dopamina. O que aconteceu? Com o advento de muito grande da biologia molecular, houve a possibilidade de a gente gerar camundongos, tá, geneticamente modificados para a expressão ou não de determinadas proteínas. Aí, olha só o que o pessoal da neuro adorou fazer. Vamos fazer um nocaute para o camundongo que não tenha mais esse transportador. Não é isso? Se esse é o principal ponto onde a cocaína se liga, se eu gero um camundongo que agora não tem mais esse transportador, a cocaína não tem onde se ligar. Se ela não tem onde se ligar, ela não faz mais seu efeito. Aí geraram esses camundongos nocautes. O que aconteceu? A cocaína continuou fazendo seu efeito. Tá? Então, olha só. Gerou camundongos nocautes, que foi no final da década de 90. Tá? Gerou camundongos nocautes, eles não tinham mais aquele transportador. Então, isso aqui era um camundongo considerado
mesmo slide passado. Liberação de dopamina, dopamina aqui na fenda, o transportador recapta, né? E acabou o estímulo. E aí a cocaína, ela atuava bloqueando esse transportador, certo? No nocaute, ele não tem mais transportador. Então a dopamina é liberada, fica na fenda, mas não tem mais onde essa dopamina ser recaptada, porque não tem mais transportador. Dedução lógica é, um animal que não tem transportador, que é onde se liga a dopamina, ou a cocaína, não tem mais efeito. Mas aí eles começaram a ver o quê? Que esse camundongo, ele continua tendo o chamado comportamento de auto-administração. Se você botar ele no experimento numa caixa, ele se auto-administra a cocaína. Mas como é que ele vai auto-administrar, que a tradução é gera prazer, como é que ele vai auto-administrar uma coisa que não tem mais onde se ligar? Esse camundongo, ele continua fazendo o chamado condicionamento contextual, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um outro modelo que a gente usa bastante também com relação à dependência. Humanos fazem esse comportamento. E ele continua fazendo. Então a consequência que eles fizeram foi: vou gerar, além do nocaute, para essa proteína transportadora de dopamina, eles fizeram um que, ao mesmo tempo, não tem um transportador para serotonina e não tem um transportador para noradrenalina. São os três principais monaminas do sistema nervoso central: dopamina, serotonina e noradrenalina. Se não tem um transportador para nenhum desses três, aí acabou o efeito da cocaína. Se eu tiro só um transportador, continua tendo efeito. Se eu tiro todos os transportadores, eu tiro completamente o efeito. Então a conclusão no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, é que o quê? O que acreditava que a cocaína só agia na dopamina não está inteiramente correto. Tá? Então a cocaína, ela consegue fazer o quê? Bloquear vários neurotransmissores, principalmente as monaminas. Então ela bloqueia a dopamina, bloqueia serotonina e bloqueia noradrenalina. Tá? Então, basicamente o que a gente observa é: a cocaína tem um efeito não só no único neurotransmissor, em vários. Tá? A forma com que ela faz isso, ela bloqueia vários transportadores, tá, de recaptação dessas monaminas. E é o conjunto de todos eles juntos que causam o efeito. Só um tem um efeito? Tem. Só o outro tem um efeito? Tem. Mas quando eu bloqueio todos, aí acabou. Tá? Ou seja, na hora que tinha um camundongo que não tinha mais nenhum transportador, ele não estava mais nem aí para a cocaína. Certo? Então isso foi um avanço também muito, muito grande. No final dos anos 90, a gente para pensar, não, é 10 anos atrás. Não é muito tempo assim. São 10 anos atrás a gente começou a descobrir outros mecanismos da cocaína que a gente nem sabia que existia. Certo? Então olha só, o mecanismo específico, né, que ela age é esse. Ela bloqueia a recaptação, aumenta a dopamina, serotonina e noradrenalina, vários neurotransmissores. Mas como que isso se traduz em dependência? Certo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar lá para o meu sisteminha de recompensa. Tá? E hoje em dia, as duas principais perguntas que a gente faz na dependência por cocaína são essas aí. Tá? A dependência não é um fenômeno de tudo ou nada. Hoje eu sou, hoje eu não sou, amanhã eu sou. Hoje eu sou e amanhã eu não sou. Não é uma coisa tudo ou nada, não funciona assim. Então existem várias etapas e várias formas até chegar eventualmente na dependência. Tá? A grande pergunta da área de cocaína que a gente faz hoje as duas grandes perguntas são essas. Quais os principais mecanismos responsáveis pela fazer exatamente essa transição? Uma pessoa que usa uma vez é um dependente, ela vai voltar a usar? O que modifica, o que acontece no sistema nervoso que faz exatamente essa troca de um uso para o abuso? Qual é o mecanismo? Qual é o interruptor que se liga ou desliga no cérebro? Tá? É importantíssimo para a gente tentar ajudar pessoas, usuários crônicos dessa droga, evitar que novas pessoas se tornem dependentes. Segunda grande pergunta que a gente faz: e aí? A pessoa é dependente? Vamos ajudá-la. Uma das principais dificuldades, tá, na dependência é manter o usuário, tá, que já largou a dependência, tá, de se manter livre das drogas, longe das drogas. Porque o percentualidade de recaída é muito grande. Certo? Então a pergunta toda é: o que eu tenho que fazer
dizer, para garantir que essa recaída não vai acontecer. Por que tantas pessoas voltam a usar? Isso é independente da cocaína, são para várias drogas de abuso. Então, esses são os dois pontos chaves da pesquisa na dependência hoje, especificamente também da cocaína. É evitar que novas pessoas se tornem dependentes e pessoas que não são mais dependentes, não são mais usuários, ficar longe das drogas. É uma tradução basicamente disso aí. Certo? Então, vou falar um pouquinho desses dois aspectos, do que a gente já sabe hoje a respeito desses dois mecanismos. Ok? Primeiro, como é que se instala a dependência por cocaína? Tá? Falei para vocês, não é um sistema do tudo ou nada. Hoje eu não sou, amanhã eu virei. Não é bem assim. Tá? O que acontece? O Peter Callas também propôs vários modelos, entre eles esse aqui, que a dependência ocorreria mais ou menos em 3 etapas. Um efeito inicial agudo, que para ao longo do tempo. Um efeito secundário acumulativo, mas na hora que você tira a droga, desaparece. E um efeito prolongado que surge bem depois, mas que dura bastante. Certo? Fala um pouquinho dessas 3 etapas aí. Primeira, é o efeito agudo. Nunca usei, vou usar pela primeira vez, infelizmente. O que acontece? A gente não falou que o principal mecanismo da cocaína, tá, era bloquear esse transportador aqui, aumentando a quantidade de dopamina na fenda sináptica. Foi isso? Tá? Ela faz esse mecanismo especificamente naquela via do prazer, a via mesocórtico límbica. Se eu for resumir, é um neurônio de dopamina que vai estimular o famoso núcleo accumbens. Tá? Então, a cocaína ela vai fazer exatamente o quê? Bloquear a recaptação, aumentar a quantidade de dopamina que ativa o núcleo accumbens e é traduzida como prazer. Certo? O que a gente observa com isso? Ou seja, e daí? Ativou esse núcleo accumbens, mas fez o quê? Como é que isso se traduz em prazer? Falar simplesmente que ativa uma região e isso é traduzido como prazer, para quem gosta da área de neuro, é muito fácil. Tá? Então o pessoal foi investigar um pouquinho mais a fundo. Então, especificamente no núcleo accumbens, se eu estou acumulando dopamina, eu tenho um receptor aqui. Esse receptor é este aqui. Tá? É como se aqui fosse dentro do núcleo accumbens. Certo? Dentro do núcleo accumbens, então, uma vez estimulado esse receptor, tá? Eu tenho uma cascata de segundos mensageiros e uma consequência muito importante é a ativação desse fator de transcrição chamado de CREB. Tá? A ativação desse CREB é que vai fazer o quê? Ativar várias outras proteínas, tá, no DNA que começam a ser expressas. Então, tomou a droga uma vez, liberou um monte desses fatores. Parou a administração, caiu. Tomou de novo, aumentou de novo. Parou, caiu. Tomou de novo, aumentou e vai indo sucessivamente até praticamente essas proteínas não serem expressas mais. Tá? Então, o que a gente sabe? Com o uso, os primeiros usos da droga, você tem a ativação do receptor, produção de determinadas proteínas por da expressão gênica, mas essas proteínas, que são rapidamente expressas, elas vão diminuindo com o uso prolongado. E aí acabou. Ou seja, essas proteínas são muito responsáveis pelo efeito agudo. Tá? Por quê? Porque eu vou usando, e essas proteínas param de ser expressas. Aí, uma dependência que eu estou falando de semanas, anos e anos, uma coisa que desaparece com o tempo, não tem efeito. Tá? Não é o ponto onde eu quero chegar. Tá? Não é a força motriz por trás de gerar dependência da cocaína. Certo? Então, o que eu tenho que ter? Se uma coisa que eu tenho inicialmente ela desaparece ao longo do tempo, eu tenho que ter outro mecanismo que vai gerar essa dependência, que aí entra na chamada fase de transição. Na fase de transição, eu tenho a mesma coisa aqui, ó, tá? Cocaína, do mesmo jeito que a gente tinha aqui, uso crônico essa fase de transição, ou seja, usei durante várias vezes, tem os mesmos mecanismos que a gente falou aqui, mas dentro do neurônio, o que vai começar a aparecer? Outras proteínas que não estavam sendo expressas com o uso agudo.
Com o uso crônico, começa a aparecer proteínas que eu não tinha antes. Não estavam sendo expressas. Essas proteínas são novas. E elas só começam a surgir com o uso repetido. Com o uso agudo, aparecem as proteínas que desaparecem com o tempo. Não é meu ponto-chave. Com o uso prolongado, começam a aparecer proteínas que não tinham antes. Tá? Uma muito famosa na área é chamada delta-FOS-B. Tá? A delta-FOS-B, o que acontece? Ela acumula com o tempo. Uma dose, ela dura muito. Aí ela tem ainda na segunda dose, o restante da dose anterior, da tomada anterior com essa segunda. Na terceira tomada da droga, ela tem ainda da primeira e da segunda acumulada com a terceira. É uma proteína que dura muito dentro do corpo. E essa proteína que dura muito dentro do corpo, se eu uso a droga de forma repetida, essa proteína vai se acumular. Essa proteína se acumulando, tá? Ela causa inúmeros efeitos dentro do neurônio, tá? Mas o interessante dela é que, da mesma forma com que o outro ela desaparece, se eu parar com o uso da droga, que seria mais ou menos nesse ponto aqui, acaba essa proteína. Ela não dura no corpo. Então ela só tem efeito enquanto tem droga. Na hora que não tem mais a cocaína, ela para de ter efeito. Tá? Ela não é também um ponto-chave para gerar a dependência, mas ela é uma fase de transição para a pessoa se tornar dependente. Tá? É essa proteína aqui, que num terceiro momento, ela expressa um outro conjunto de fatores. Tá? Então a mesma coisa continua acontecendo. A pessoa tomou cocaína por muitas vezes. Tá? Acho que para cocaína não precisa tantas vezes assim não, mas por algumas vezes. Certo? O que vai acontecer? Com o uso prolongado, eu tenho a expressão dessa proteína que gera a expressão dessas outras. E essas outras proteínas, elas demoram para aparecer dentro do neurônio, elas demoram, mas uma vez aparecendo, se eu retirar a droga, essas proteínas não vão mais embora. Tá? Onde todas as outras, com o uso prolongado, ia diminuindo e acabou, não tinha mais, aumentava, também diminuía, não tinha mais. Nesse último conjunto dessas últimas proteínas sendo expressas, tá? Que agora que a pessoa já tem a caracterização de dependência, mesmo que eu tiro a droga, essas proteínas não vão mais embora. Elas duram anos e anos dentro do neurônio. Tá? E essas proteínas, tá, são extremamente importantes para o que a gente chama de neuroplasticidade. Lembra que eu falei da dependência sendo uma questão um pouco de memória? Para a memória, eu preciso conseguir mudar as minhas sinapses. Eu preciso aprender coisas novas. E essas proteínas são extremamente parecidas, se algumas são as mesmas, responsáveis, que a gente vê em vários dos mecanismos de memória que a gente tem. São fatores de crescimento, como o BDNF e o seu receptor tirosinequinase, tá? Receptor para glutamato extremamente envolvido com memória, tá? Aqui eu tenho o quê? O surgimento de proteínas que duram muito tempo, que não vão embora depois na abstinência, e essas proteínas sendo expressas, elas são responsáveis por plasticidade, elas aumentam a quantidade de sinapses. Eu estou aprendendo, e isso vai ser uma coisa muito mais permanente do que simplesmente ativa e desativa a proteína, ativa e desativa a proteína. Eu modifiquei as sinapses do cérebro. E isso para desmodificar ou remodificar não é fácil. Certo? Maurício, pergunta. Pessoal, se tiverem outras perguntas, falei para vocês, fiquem super à vontade, não entendi, explica de novo, super tranquilo. Vamos lá. Marília, só me explica aqui então, por favor, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Você disse aí que o Caliban está afirmando que Ele resumiu, né? O Pires, na verdade, resumiu um apanhado de trabalho de 10 anos, né? Esse aqui é um trabalho de revisão, que aí tem as figuras bonitinhas, né? Resumido de vários autores. Tudo bem, o que ele resumiu então é que a potência que as substâncias têm em causar dependência está relacionada também, ou seja, está relacionado com a potência que elas têm em expressar essas proteínas relacionadas à memória, é isso? É que elas não são só relacionadas à memória, elas são as mesmas proteínas que aparecem em fenômenos relacionados com a memória. Então, assim, você tem uma mesma proteína, ela tem várias funções. Uma delas é ajudar na dependência, que a gente
está vendo que é a mesma proteína que causa também aspectos de memória. Tá, mas tudo bem, mas a minha pergunta foi, a potência em causar dependência relacionada com a potência em expressar essa proteína, é isso? Não é necessariamente a potência, não é quanto mais eu tenho isso aqui, eu vou ter dependência. Quanto maior for essa curva, né, eu vou ter mais dependência. O importante para a dependência é começar a expressar essas proteínas. Porque essas proteínas, elas são muito duradouras. As outras, elas têm uma meia-vida útil muito curta. Elas duram algumas horas, algumas semanas, é inativada, degradada e pronto, acabou. Na hora que eu retiro a droga, ela inclusive desaparece por completo. Tá? Essas outras são proteínas extremamente duradouras, elas, uma vez produzidas, elas duram muito dentro do neurônio, tá? E ela persiste mesmo na abstinência. Ou seja, uma pessoa depois de 3, 5, 10 anos sem o uso da droga, tem esses níveis dessas proteínas muito mais altos do que uma pessoa que não usou droga. Existem marcadores sanguíneos para essas proteínas? Não existe marcador sanguíneo para essas proteínas, infelizmente. São proteínas expressas dentro de neurônios, né? Mas o que acontece? Essas proteínas são expressas porque o DNA está sendo aberto, né, desenrolado e permitindo a sua transcrição. O que a gente está tentando verificar, depois eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, é tentar ver os chamados mecanismos epigenéticos. É metilação e articulação de DNA e RNA. E isso só tinha sido feito antes no cérebro. A gente fez pela primeira vez no sangue. Então eu não posso chegar ao nível de saber o quanto o sangue está refletindo no cérebro. Mas eu sei o quê? Que existe uma modificação na cromatina do DNA que provavelmente pode estar relacionado com a expressão de determinados genes. Aí estamos chegando lá. Pelo jeito, eu e o Maurício somos os que menos sabemos sobre o assunto, né? Somos os únicos a perguntar. E ficou claro que essas outras proteínas, elas estão envolvidas em outros mecanismos essenciais, inclusive, para o organismo, né? E sobre aquela BDNF está na depressão, BDNF está na ansiedade, BDNF é um fator de crescimento neuronal. Então, assim, tá em qualquer coisa que promove o crescimento do neurônio, BDNF está envolvido. Sim. Não tem nada novo. Nada novo. Nada. São coisas que já estão envolvidas em processos essenciais, né, para o bom funcionamento neural. E aquela delta-fosfina? Qual é a outra função dela na vida? A delta-fosfina, ela é um fator de transcrição. Tá? É uma variante dessa outra aqui, ó. Cadê? Deixa eu botar aqui. Tá? Tem essa FOSB. Essa FOSB, com o tempo, ela vai sendo modificada e vira delta-fosfina. Tá? É um fator de transcrição que também não é novo. Não é novo, não é nada novidade. Ela é um fator conhecido. Ela tem várias funcionalidades, ela serve como a FOSB e a delta-fosfina, a sua variante. Não são também substâncias novas. Nenhuma dessas substâncias aqui, ó, desses três conjuntos é novidade. Nenhuma. É novidade dentro da dependência. Especificamente, muito estudada na dependência por cocaína. Tá? Elas são expressas em várias outras razões por vários outros motivos. Tá? Por exemplo, a gente vê muita alteração de BDNF em questão de depressão e ansiedade. Está lá modificado também. A gente vê muito essa questão do CDK5 em aspectos de alterações de pessoas que têm distúrbios de alteração de memória. Tá? Alzheimer, algumas outras demências. Então aqui é nada novidade. A novidade é que a gente está vendo essas mesmas proteínas que a gente já conhecia pela primeira vez nos últimos 10 anos sendo aplicada à dependência. Nenhuma delas tem marcador sanguíneo? Que eu conheça, marcador sanguíneo não. Tá? Que eu conheça, porque aqui ela na verdade ela é um reflexo de ativação neuronal. Então o pessoal gosta muito de dosar, seria assim, dentro do neurônio, né? Eu exponho o animal, a pessoa, eu vou falar da pessoa porque o que vem depois a gente não faz com humanos, faz só com animais. Eu exponho o animal a uma determinada situação, determinados neurônios vão ser ativados devido àquela situação. Aí eu mato o animal, pego o cérebro e eu consigo quantificar quanto tem em determinadas áreas. Tá? Aí eu posso marcar, mas é muito utilizado como marcadores de atividade neuronal. Se acontece também em células do coração, células hepáticas, é bem provável que existam, com exceção dos que são muito específicos do cérebro.
tá? Mas delta-FOSB não é só encontrado em neurônios, é encontrado em várias outras células também. Tá, porque existe a ressonância magnética do humano, né? Existe, eu acho que um tipo de exame da ressonância que vê a parte funcional. Tem. Na ressonância magnética, principalmente na ressonância magnética funcional, hoje em dia a gente consegue não necessariamente marcar essas proteínas, mas a gente consegue ter uma noção da ressonância, a atividade neuronal. A gente consegue marcar a atividade neuronal. Eu consigo saber se naquele determinado momento o neurônio está ativo ou inativo. E o quanto que ele está ativo. Ele pode estar pouco ativo ou ele pode estar muito ativo. E isso a ressonância magnética, principalmente a funcional, te permite. É um avanço enorme para estudo neuronal, neurológico com humanos. Muito, muito importante. Mas ainda não tem a mesma precisão, ele vai te dar uma área. Dentro dessa área, eu tenho várias regiões que eu sei anatomicamente que eu posso seguir. A ressonância ainda não tem resolução suficiente para o sistema nervoso central para falar esse é o núcleo basolateral da amígdala. Ela não faz isso. Ela fala que está na amígdala. Entendeu? Mas a gente chega lá. Muitos avanços foram feitos na década de 90, 2000, e a gente está avançando muito recente. Bom, retomando aqui. Então, na verdade, uma grande coisa quando a gente fala da dependência é o quê? É a transição entre o aparecimento de determinadas substâncias que não tinham expressos antes e essas proteínas, elas ficam permanentes por muito tempo, mesmo depois de uma fase de abstinência. Tá? A gente fala também na dependência hoje, existem chamados mecanismos epigenéticos. Ou seja, eu tenho uma modificação a médio e longuíssimo prazo na metilação e acetilação de DNA e RNA, permitindo ou dificultando a expressão de proteínas. E isso a gente consegue observar em usuários que pararam de usar cocaína por 10, 15 anos. O usuário não usa mais droga, mas a expressão em termos de metilação de DNA, de acetilação de regiões do DNA e do RNA, mesmo 10, 15 anos depois, ainda não voltou para níveis basais. E essas são essas modificações que, muito de longo prazo, podem estar contribuindo para uma recaída. Tá? De qualquer forma, a ideia é que vocês tivessem, pelo menos assim, como é que a gente faz essa transição entre eu simplesmente usei pela primeira vez hoje e rapidamente me tornei uma pessoa dependente. Ok? Esse é o ponto número 1. Outra série que a gente fala é muito com relação à recaída. Né? Na recaída, tá? O que a gente tem? É uma modificação que você tem no seu circuito, mas sempre tendo uma ativação do núcleo accumbens. Tá? E eu conheço que tem praticamente 3 tipos de estímulos que podem reativar aquele circuito. Tá? Uma delas é usando a cocaína em si. A pessoa não usa cocaína há 10 anos, usa uma vez, é um ponto de entrada para reativar todo aquele sistema. O segundo ponto são os chamados os estímulos condicionados. Tá? O que significa isso? A tomada da droga vem muito associada com vários estímulos. As pessoas ao redor, o lugar onde ela toma cocaína, toda a aparelhagem, as coisas que ela precisa para tomar na droga, tá? O local onde ela tem que ir para fazer isso. Tem vários estímulos e a gente associa isso com a sensação subjetiva de prazer. São os estímulos condicionados. Por isso que fala-se muito para pessoas que estão tentando largar o vício, não frequentar os mesmos lugares, não ir junto com as mesmas pessoas, porque isso é um estímulo muito forte que você aprendeu a associar com a sensação subjetiva de prazer. Tá? E um terceiro ponto também de entrada para reativar o circuito é o estresse. Tá? Estresse é um fator importantíssimo, você tem receptores para glicocorticoides em várias regiões desse circuito. Tá? O estresse favorece a dependência, mas só porque eu sou estressado não significa que eu me torno dependente. Tá? Então o estresse contribui, mas sem estresse eu também posso me tornar dependente. Tá? E só porque eu sou estressado não significa que eu vou me tornar dependente. Tá? Então tem uma associação importante aí também com o estresse. Ou seja, eu tenho vários tipos de estímulos que podem reativar o circuito e levar a uma recaída. Ok? Bom, dada uma breve, pequena introdução a respeito da dependência, né, da parte da cocaína, como é que a gente faz pesquisa nessa área? Tá? 2 opções. Vamos
né? Basicamente isso. Humanos ou animais, a não ser que você vai começar a fazer pesquisa bem básica, que é em cultura de célula, certo? Com humanos, existem várias vantagens e várias desvantagens. Tá? Algumas das desvantagens com relação a fazer determinados estudos sobre a dependência de cocaína com humanos, eu praticamente tenho uma dificuldade em ter sujeitos que não fazem uso, além da cocaína, de várias outras drogas. Então, como é que eu tenho certeza que o efeito que eu estou buscando é só por causa da cocaína, é por causa da outra droga, ou é o conjunto tudo combinado das várias drogas? Tá? Como é que eu tenho um histórico todo mundo igual? Pego usuários que usam há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, usava todo dia, usava uma vez por mês, usava substância X, usava substância Y. Então você tem uma diversidade muito grande em termos dos históricos dessas pessoas. Tá? A maioria das pessoas também com dependência tem outras psicopatologias, como depressão e ansiedade. Então, como é que eu consigo isolar que é um fator só de dependência ou é uma coisa associada com a depressão, com a ansiedade e outras psicopatologias? Também é bastante difícil. Tá? Eu tenho poucos estudos em pessoas que nunca utilizaram. Tá? No Brasil, nosso comitê de ética não permite pagamento para sujeitos. Você não pode pagar o sujeito para participar de pesquisa. Nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países europeus, você paga o sujeito. Está aqui X dólares, X euros e venha participar da pesquisa. Imagina você divulgar uma pesquisa que eu vou te dar 100 dólares para você vir tomar cocaína. Acho que a coisa não vai dar muito certo. Tá? Então você tem uma dificuldade ética, mesmo em países como os Estados Unidos, Canadá e países europeus, de você conseguir eticamente fazer um estudo que você vai pagar o sujeito que nunca tomou droga para tomar cocaína. Então geralmente eu uso pessoas que já foram ou são usuários de drogas. Tá? E obviamente eu tenho uma limitação muito grande para estudos invasivos. Tá? Tem muita coisa que eu não vou fazer no humano. Certo? Então, não estou dizendo que não é bom fazer estudos com humanos, mas a gente tem várias facilidades com relação a fazer com animais. Aí quando eu chego em animais, obviamente eu vou defender um pouco o meu lado. O que é melhor? Vou fazer em roedor ou vou fazer no macaco? Tá? Pessoal, a gente não ensina os macacos a cheirarem desse jeito não. É só uma foto de impacto, jamais a gente vai ensinar o macaco a fazer isso. Tá? É porque eu já tive uma apresentação que eu usei esse mesmo slide e a pessoa perguntou, vocês fazem desse jeito, a macaco cheira desse jeito, a cocaína? Eu falei, não é assim não. Tá? Tem vantagens e tem desvantagens. Tá? Com relação a roedores, não vou desmerecer jamais os trabalhos que a gente faz com roedor. Muito importante. Mas eu vou defender o meu lado e mostrar qual é a importância de a gente também fazer com macaco. Tá? Primeiro, eu tenho, obviamente, uma maior semelhança filogenética e morfofuncional. Então, todas as áreas do cérebro, tá? As conexões que eu tenho no cérebro são muito mais parecidas do macaco e do rato. Certo? Quando eu falo em termos de quantidade de receptor e onde esses receptores estão localizados, é muito mais parecido, já demonstrado no macaco, que tem no rato. Aquela proteína onde a cocaína se liga, ela é muito mais parecida no macaco do que ela no rato comparado com o humano. Tá? Eu tenho uma maior previsibilidade farmacocinética. O que significa isso? A forma com que a droga é degradada, a forma com que a droga é distribuída, tá? Segue um perfil mais parecido com o humano, muito mais do que com o rato. O rato degrada de uma maneira da cocaína diferente do humano. E o macaco é igualzinho do humano. Certo? E no macaco eu consigo fazer principalmente estudos de longo prazo. O que significa isso? Usar animais que usaram cocaína há 5, 10, 15 anos. Tá? 15 anos eu vou ter 50 gerações de ratos. Um rato 6 meses é um rato adulto. Tá? Então eu tenho uma possibilidade de fazer estudos a médio e longo prazo. Tá aí o macaco com que eu trabalho. Tá? O Centro de Primatologia tem várias espécies, não vou entrar muito em algumas características do bico estrela. Tá? Esse aqui é o característica inicial. São animais adultos que chegam a pesar 250 a 400 gramas quando adultos, que para estudo desse tipo é bom. Imagina eu vou administrar uma droga em miligramas por quilo. Se eu fizer isso no chimpanzé que pesa 60 toneladas, comparativamente, meus 400 gramas, eu vou usar muito mais cocaína do que um macaco que pesa 400 gramas. Tá? Além disso, ele tem, além de um peso menor, tá? Ele tem
Então ele é pequenininho, fácil de trabalhar, fácil de lidar, tá? Então quando a gente faz estudo com macacos, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, eu preciso comparar com humanos e com ratos. O macaco auto-administra cocaína, tá? Se eu fizer um experimento de auto-administração, esse macaco ele é capaz de aprender e se auto-administrar, tá? O que é esse procedimento? Resumidamente aqui no rato, mas vamos fingir que isso não é rato, isso é macaco, tá? Olha só, a auto-administração funciona da seguinte forma. Obviamente, você canaliza o animal, ele pode estar injetando cocaína por via intravenosa, ou você pode fazer para ele administrar diretamente no sistema nervoso central, tá? Isso faz em rato e faz em macaco. E ele simplesmente vai aprender. Se ele apertar um determinado botão, tem a liberação da droga, tá? Esse aqui está ilustrando o chamado de um esquema de progressão, por progressão, tá? Significa que cada vez que ele faz o comportamento, ele tem que fazer mais vezes. Primeira vez ele aperta uma vez e ganha. Aí aperta de novo, não ganha mais. Mas se ele aperta 3 vezes, ele aprende que ganha. Aí ele aperta 3 vezes, não ganha mais. Ele tem que apertar mais vezes para ganhar 5. Então a ideia é uma razão progressiva. Aperta 1, ganha. Agora a próxima vez eu tenho que apertar 2 para ganhar. Na próxima vez eu tenho que apertar 3 para ganhar. Na próxima eu tenho que apertar 4 para ganhar e assim sucessivamente. Tá? Faz com o rato, faz com o macaco. Tá? O que acontece? O rato e o macaco, esse aqui é muito feito com o macaco Rhesus, tá? Uma fotozinha aí do macaco não muito feliz, mas o macaco Rhesus, ele faz esse tipo de comportamento. Ou seja, se eu dou salina, ele aperta poucas vezes a barra. Se eu começo a dar doses cada vez mais altas de cocaína, ele vai aumentando a quantidade de auto-administrações que ele faz. Até, se você deixar, rato e macaco faz isso, ele passa o dia inteiro assim. Não, tô falando sério, fica o dia inteiro assim, tá? Então você tem que tomar cuidado de dose máxima que ele pode tomar por dia, tá? Faz em razões progressivas, ele tem que tomar uma, depois 2, depois 3, e por aí vai, exatamente para verificar alguns efeitos controlados aí, tá? Então o macaco faz auto-administração, que é uma coisa que o humano também faz, certo? Outro aspecto que a gente tem é se macacos desenvolvem o que a gente chama de place preference, que é preferência condicionada, preferência por lugar, condicionada à administração de cocaína. Tá? O que significa esse tipo de teste? Uma ilustração também, de novo, com o rato. Tá? Mas o princípio com o macaco é o mesmo. Certo? Você coloca o animal dentro do ambiente neutro. Então ele olha, beleza. Tranquilo. Ele adapta, acostuma, cria um ambiente novo e agora acabou. Certo? Em seguida, a gente começa a fazer os chamados sessões de condicionamento. Nessas sessões de condicionamento, você vai fazer o quê? Administrar cocaína e colocar ele dentro do ambiente que tenha toda uma caracterização espacial. Nesse caso aqui, tem as listras vermelhas. Então, ele vai associar a sensação subjetiva de prazer no ambiente que tinha listras vermelhas. Tá? No dia seguinte, você coloca o seu veículo, que a maioria das vezes é salina, e põe num ambiente completamente diferente. Xadrezinho vermelho e branco. Beleza? Você pode fazer isso uma vez, 2 vezes, várias vezes. Eventualmente você acaba fazendo o que a gente chama uma sessão de teste. No teste, você coloca o animal dentro do ambiente que ele pode escolher os 2 lados. Ele tem tanto o local onde ele tinha antes recebido cocaína, como outro local que ele não tinha recebido nada. A ideia do teste é, se ele lembra e aprendeu, ou seja, associou aquele ambiente onde ele tinha a sensação subjetiva de prazer, ele obviamente vai preferir ficar do lado aqui. Ok? Rato faz isso? Fácil. A gente praticamente não tinha testado isso com macacos. Macacos fazem isso? Fazem. Tá? Tá aqui o meu macaquinho, né? Meu mico aqui no meu aparato. Um lado o tipo de ambiente, outro lado do tipo de ambiente, um lado com salina, outro lado com cocaína. E o que acontece? Na região depois do teste, no teste ele não tem nada, você não deu nada para ele, tá? Ele vai aumentando a quantidade de tempo que ele vai permanecer naquele local que ele associou sendo prazeroso. Então o macaco também faz o chamado place preference, ou seja, preferência por lugar condicionada à administração de cocaína, que nem rato faz, que nem humano faz. Isso é um teste, pessoal, não acha que é maldade com rato e macaco? A gente faz com humanos. Tá? Humanos você faz o mesmo teste e humanos fazem isso.
Tá? Então, o macaco também tem esse tipo de comportamento. Ele associa o ambiente onde ele estava com aquela sensação subjetiva de prazer. Ele prefere ficar onde ele tinha a droga antes. Uma parte interessante desse estudo especificamente que a gente fez é que a gente também conseguiu fazer uma quantificação, e aqui o professor Maurício foi plasmático, tá? Não foi nervoso, não foi sistema nervoso central. No sangue, depois de administrações repetidas de cocaína, tá? Quanto porcentagem tinha em termos de metilação do DNA de uma região promotora de um determinado receptor que a gente tinha interesse na época. Tá? E o que a gente observou? Dosando no sangue, depois da administração repetida de cocaína, a gente conseguiu mostrar que existe uma diminuição na quantidade que esse DNA estava metilado. Tá? Uma diminuição na metilação significa que a cromatina está mais relaxada, significa que certas regiões podem ser transcritas com mais facilidade. Primeira vez demonstrado no macaco, o pessoal só tinha feito isso com rato. Primeira vez demonstrado no macaco. O povo ficou super eufórico com esse resultado. Aí a gente está tentando fazer outras coisas parecidas. Com relação a outras atividades, tá? Ratos fazem também hiperatividade. Macacos, quer dizer. Rato, quando você dá cocaína para ele, ele faz muito o que chama de comportamento de hiperlocomoção. Tá? Ele corre o tempo todo. Tá? Humanos não fazem isso. Então a gente queria ver se o macaco era mais parecido com o rato ou era mais parecido com o humano. Tá? Então nesse teste o que a gente fez? Pegou aqui um outro aparato, simplesmente uma caixa retangular, tá aqui o meu amigo aqui dentro, né? A gente colocou nessa arendazinha, né? Na verdade é uma caixa retangular aberta, ele pode andar à vontade, e a gente injetou cocaína, tá? Várias vezes, em vários dias, e depois a gente retirou, certo? E aqui o que a gente observou? Vários tipos de comportamentos relacionados à vigilância. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o humano é extremamente vigilante? Se administra cocaína no humano, ele fica assim, ó. Tá? A gente queria ver se o macaco fazia. Ele fazia a mesmíssima coisa. Tá? Então, com a administração repetida de cocaína, a gente começa a ver em vários tipos de comportamentos de vigilância que existe uma hipervigilância. Ele aumenta a quantidade, tá? Você tem uma noção de frequência de determinados comportamentos 150 vezes em 15 minutos. Ele é 10 vezes, faz a vigilância 10 vezes por minuto. É muita coisa. Extremamente vigilante. E na hora que você tira a droga, que é essa área rachuradinha aqui, zero. Ele não faz mais nada. Tá? Então o macaco, ele é hipervigilante. Ele faz locomoção que nem o rato? Negativo. Não deu nada. Nada. Tá? Então onde o rato corre sem parar, o macaco não faz isso. O macaco fica parado, fica vigilante. Muito parecido com o humano, bem diferente do rato. Tá? Muito legal também. O que mais que a gente já fez? Sensitização é outro tipo de teste que a gente faz muito para dependência para cocaína. Tá? De novo, meu esqueminha com rato, peço perdão. Um dia eu vou pedir alguém para fazer uns desenhos de um cartãozinho aí com o macaco. Mas o rato vai dar a mesma ideia que tem no macaco. Tá? O que significa a gente fazer nesse teste aqui? Se administra cocaína um dia, ele tem um efeito X. No dia seguinte se administra outro, né? No outro dia se administra de novo. Esse mesmo efeito, lembra que o rato tem hiperlocomoção, se locomove muito, ele anda mais ainda. No terceiro dia, você dá a mesma dose e ele anda mais ainda. No quarto dia, super. Tá? Significa o quê? Com a mesma quantidade de droga, dada de forma repetida, ele aumenta o comportamento. É chamado sensitização. Tá? O problema com a sensitização é você chegar num efeito técnico do comportamento. Tem um limite físico que o animal consegue correr. Ele fisicamente não consegue correr mais do que isso. Tá? Então, o que a gente faz muito para não chegar nesse teto, nesse limite físico para ele fazer o comportamento, tá? No dia do teste, em vez de administrar a mesma dose, você administra uma dose mais baixa. Então, você deu cocaína numa dose X várias vezes. O comportamento vai aumentando. Chega no dia do teste, em vez de você dar a mesma dose, você dá uma dose mais baixa. Se esse comportamento está sensitizado, significa que o quê? Com uma dose mais baixa, eu vou ter o mesmo efeito que eu teria com uma dose mais alta. Tá? Então, isso é que a gente faz muitas vezes com o macaco. E olha só o que os nossos micos fazem, no mesmo tipo de procedimento que a gente fez.
7 miligramas de cocaína, tá? A gente testou várias outras coisas aqui. Eu dei durante 7 dias. Comportamentos de vigilância, que são exatamente o que a gente observa, não tem nada de locomoção aqui, tá? Eu tenho o quê? Determinados comportamentos. Do primeiro dia para o 7º dia, aumentou muito a frequência de vários comportamentos de vigilância. Tornou hipervigilante. No dia do teste, uma semana depois, eu dei uma dose menor de cocaína. Ele faz a mesma quantidade do comportamento que ele tinha com uma dose maior. Então, com uma dose menor, ele faz a mesma quantidade do comportamento que ele fazia antes com uma dose maior. Ou seja, o comportamento está sensitizado à droga. Tá? O que essa sensitização tem a ver com alguma coisa? Tá? Ela é um indicativo muito grande de contribuir, por exemplo, para a recaída. Imagina, a droga ao longo de vários dias, o comportamento vai aumentando. Uma semana depois, se eu der uma dose menor, o mesmo comportamento continua lá. Alguma coisa no sistema nervoso modificou a médio e longo prazo. Às vezes eu testo um mês depois, 6 meses depois, e o comportamento está lá em cima. Tá? Isso é um indicativo, possivelmente, para um mecanismo pelas quais as pessoas têm um mecanismo de recaída. Tá? Então o macaco faz a mesma coisa que nem humanos. Humanos sensitizam para hipervigilância, não tem nada de locomoção. O rato sensitiza para locomoção, não tem nada de hipervigilância. E o macaco faz a mesma coisa do humano, ou seja, é um indicativo que é interessante a gente fazer pesquisa também com macacos. Certo? Por último, vou terminar um pouquinho. A parte hormonal, que eu tinha falado no começo, se desse tempo a gente estaria falando aqui um pouquinho. A cocaína administrada, ela consegue ter vários efeitos no sistema neuroendócrino. Tá? Ela modifica FSH, LH, testosterona, prolactina, cortisol, ACTH e vários outros hormônios. Tá? Então ela gera a médio e longo prazo muitas modificações do eixo neuroendócrino. Tá? Então o que a gente estava procurando aqui era verificar se no nosso modelo, no nosso macaco, o mico, ele tinha essas modificações neuroendócrinas também. Tá? Então o que a gente fez nesse estudo aqui, que já faz um tempinho? A gente injetou cocaína na dose de 10 ou de 20 miligramas e a gente dosou a quantidade de hormônios antes de administrar, 30 minutos depois de administrar e 60 minutos depois de administrar. Então eu coletei sangue e injetei. Coletei sangue depois de novo de 30 minutos e depois de novo de 60 minutos. Tá? Aí aqui eu tenho a quantidade de cortisol que a gente observou e a quantidade de prolactina que a gente conseguiu dosar. Ou seja, se eu administrar 10 miligramas de cocaína em cinza e 20 miligramas em preto. Se eu administrar cocaína, tanto faz na dose baixa, uma dose bem alta, eu praticamente só vou ver modificações de cortisol nas doses mais altas. Tá? Cocaína, conhecidamente, induz uma maior liberação de cortisol. Ela ativa o sistema do eixo HPA. Ela ativa a liberação de cortisol. Tá? E aqui a gente praticamente não viu isso, certo? Uma das razões que a gente acredita que a gente não viu modificações no eixo HPA, no cortisol, é porque o mico, tá? Ele tem quase que 200 vezes, 150, 200 vezes mais cortisol circulante no sangue do que humanos. Se eu for pegar, e esse macaco não tem síndrome de Cushing, não tem nada associado à hipercortisolemia, tá? Então, uma outra vertente de estudo comigo, faz muito trabalho de resistência a glicocorticoides, eles são extremamente resistentes. Tá? Então eu preciso de uma doses maiores para ativar esse sistema, é uma coisa normal dele e ele lida muito bem com isso. Tá? Agora, se a gente for olhar a prolactina, tá? A prolactina, pelo contrário, 30 minutos depois, ela já tem uma diminuição muito grande dos níveis de prolactina. 60 minutos depois, eu tenho uma diminuição maior ainda dos níveis de prolactina, tanto em machos como em fêmeas. Ou seja, aqui corroborou bem bonitinho o que a gente esperava. Cocaína induz uma diminuição dos níveis de prolactina dados de forma aguda. Tá? Causa uma hipoprolactinemia com uso agudo. Com uso crônico, causa a hiperprolactinemia. Mas a gente queria ver só agudo. Ou seja, o macaco aqui nesse caso foi igualzinho a outros macacos, igualzinho a outros humanos que a gente vê e causou o mesmo efeito em níveis hormonais. Tá? Então, com exceção do cortisol. Certo? Bom, várias coisas que eu falei, alguns dos estudos que a gente faz, tá? Vários dos pesquisadores colaboradores que vêm trabalhando comigo, né? Nesses vários 10 anos que eu trabalho.
o pessoal lá do Centro de Climatologia, nossos veterinários, vários desses dados que eu mostrei para vocês, né, das pesquisas são de alunos de pós-graduação, alguns de alunos de graduação, e nossas pesquisas financiadas, graças a Deus, pelos vários órgãos, inclusive uma boa colaboração com o pessoal na Alemanha e fazendo a parte de ventilação lá em Londres. Tá? E aí o meu amigo agradecendo a atenção e a presença de vocês, e tenham um bom dia. Muito obrigada, Maria, muito esclarecedora, né, para mim. Inclusive que a gente fica falando coisas que a gente tem que falar um pouco da toxicologia, mas a gente não compreende totalmente. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Vamos abrir para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a Maria? Bom dia. Tudo bom? Professora, eu queria saber se aquela questão que você falou do place preference, já que lá no começo você tinha falado que uma das hipóteses para a dependência estaria relacionada à memória, e puxando aquela ideia da hipótese da dependência de estado, que fala lá que para a recuperação de memórias influencia muito o contexto que você está, ou então o seu estado fisiológico, né? Então eu queria saber assim, se possivelmente um animal que estivesse sob efeito da cocaína em um determinado local que ele prefira, né? Por exemplo, lá no ambiente que tem listrado branco e vermelho, se isso poderia facilitar o processo de dependência, né? Porque aquele animal, se isso fosse, no caso com humanos, poderia acontecer com humano. E nessa pergunta eu queria saber se já existe alguma coisa ou se não existe, o que você acredita sobre se poderia estar relacionado ou não. O teste de place preference é baseado muito numa observação real. Tá? A gente vê isso em usuários. Tá? Pessoas que usam cocaína, na hora que relatam muito se você faz de forma experimental ou pega normal no cotidiano. Coloca num ambiente onde tenha coisas associadas com a tomada da droga, ele vai preferir sempre ficar naquele local versus no outro, porque não tinha nada a ver. Tá? Então a ideia toda do teste é baseada numa observação que a gente vê com humanos. Aí a gente queria ver, animais fazem a mesma coisa? Tá? Ou seja, parte do processo de adquirir a dependência, tá? Uma delas são exatamente o aprendizado. Então o aprendizado hoje em dia está muito envolvido na forma que a gente vê hoje em dia com relação à dependência. Tá? Isso não é só de cocaína, é para várias outras drogas. E aí o que acontece? Aprender a associar estímulos no ambiente, tá, com a sensação subjetiva de prazer é uma forma de aprendizado. A gente chama de uma forma, é uma forma específica de aprendizado. Tá? Ou seja, um aprendizado que está envolvido. E aí o que acontece? Nesse teste a gente aproveita o que acontece naturalmente, vamos tentar botar isso numa forma experimental para poder manipular. Então você associa, você injeta cocaína e põe no ambiente, injeta salina e põe no outro, injeta cocaína e põe no ambiente, injeta salina e põe no outro. Você pode fazer isso uma vez ou várias vezes. Rato, gente, faz isso uma única vez. Você coloca a cocaína e põe no ambiente, você coloca a salina e coloca no outro. No próprio você faz o teste, ele já tem esse condicionamento feito, ele já aprendeu rapidinho. Tá? O macaco precisa de algumas vezes a mais. Mas o que acontece? No dia do teste, Pedro, não tem cocaína. Você não injeta nada. Nada. Ou seja, ele está no estado normal, livre da droga. Tá? Aí você coloca e dá a escolha. No momento que você dá a escolha, o animal preferir ficar onde, muito mais significativamente ficar onde tinha a droga, tá? É um indicativo de que ele aprendeu. A gente não pode perguntar para o rato e o macaco, você aprendeu? Nossa, se eles falassem, ajudava muito a nossa vida, mas eles não falam. Então a gente tem que inferir de vários dos comportamentos dele. Se ele prefere ficar no lugar onde estava associado, isso é um bom indicativo de um aspecto relacionado com a dependência. Tá? Então, sim, o condicionamento contextual é uma forma relacionada com a dependência que a gente tem. É uma forma de estudar. Tá? Então, e é uma forma de aprendizado. Certo? Então, a gente vê essas coisas relacionadas. O importante é ressaltar que nesse teste, no dia que você testa mesmo, ele não tem influência de droga nenhuma, ele está livre da droga. Ele tem agora a escolha livre de saber onde ele quer ficar. Ele quase sempre prefere ficar onde antes ele recebeu a cocaína.
é batata para isso acontecer com rato. Macaco é um pouco mais difícil, tá? Todos aqueles testes que eu mostrei para vocês são testes que mostram facetas diferentes da dependência. Então, a autoadministração é uma forma, é um aspecto relacionado com a dependência da cocaína. O condicionamento contextual é uma forma, um aspecto relacionado com a dependência. A sensitização é outra. A gente tem vários testes que tentam abordar coisas diferentes de uma coisa extremamente complexa, que é a dependência. Tá? Então, o condicionamento contextual é um teste muito utilizado, tem gente que critica, mas tem gente que adora, tá? De demonstrar memória associada com a dependência. Eu não sei se respondeu a sua pergunta. Bom dia. São duas perguntas. A primeira é em relação a quando você explicou sobre o efeito agudo de transição e crônico. Você falou que no agudo e no de transição, aquelas proteínas que eram expressas com o passado, retirando a droga, elas não eram mais vistas. Existe já algum estudo e algum teste no efeito crônico dessas proteínas que são expressas serem eliminadas ou serem inativadas? Porque aí eliminaria o efeito crônico. Eliminadas, eu não sei até que ponto elas são, mas elas deixam de ser ativas. Porque muitas proteínas que a gente sabe, no neurônio, qualquer outra célula, muitas elas precisam estar no estado fosforilado ou não fosforilado, para poder estar no estado ativo. E alguma coisa acontece que a gente não sabe 100% que não fosforila mais, tá? Ela não se encontra mais nesse estado ativo. Não. Sim, mas aí no efeito crônico, essas proteínas que não consomem, que não são fosforiladas. Aí são proteínas que não dependem, não precisam ser, elas já são naturalmente ativas, vamos dizer assim. É que algumas proteínas elas se encontram dentro de uma célula do neurônio no estado ativo ou inativo. Aí você vai lá, ativa, ela vai fazer seu efeito. Tem outras proteínas, de outros tipos, que elas não precisam dessa ativação ou desativação. O BDNF, por exemplo, é o fator neurotrófico derivado do cérebro. É um fator de crescimento. Então ela não precisa estar ativa no ativo. Na hora que você expressa ela, na hora que ela vem, ela é transferida, introduzida do DNA, ela já está na sua forma ativa. Então, tendo ela faz seu efeito. Quando acaba o efeito dela, ela é degradada e acabou. Então ela precisaria ser expressa novamente. Então é isso que a gente vê nessas fases de efeito agudo, de transição de dependência. Na fase aguda, as proteínas não aparecem. Você quantifica, ela não existe lá. Tá? Na fase de transição, praticamente também não. Você só vai ver elas na fase de dependência. Quando a pessoa já é dependente, elas estão mais expressas, permitidas. E elas duram anos. Anos. E aí contribui para a dependência. E a segunda pergunta, eu sei que é muito polêmica, mas é só porque eu não tenho opinião formada sobre esse assunto e eu gosto de saber a opinião de especialistas que é em relação à liberação da droga ou não. Nós vamos discutir isso essa tarde. Mas a professora vai falar. Se libera ou não libera as drogas? Eu não vou contestar nada, só porque eu gosto de saber a opinião de pessoas que trabalham na área. Como é que é seu nome? Daiane. Realmente, essa questão de libera ou não libera é uma situação extremamente polêmica mesmo. Não, sim, e eu confesso, a princípio eu não tenho uma opinião 100% formada, também não tenho. Eu vejo os lados tanto prós como os lados contra. Tá? Então eu realmente ainda não se libera para tudo, libera só para maconha, libera, entendeu? Eu confesso que eu ainda não tenho uma posição 100% no assunto também não, que nem você. A resposta não é sim ou não. É muito difícil. Essa é uma situação muito polêmica. Fazer ou não fazer pesquisa com animais é outra questão muito polêmica. Liberar ou não liberar drogas é outra questão extremamente polêmica. Nós vamos discutir isso com o curso maior, que a Camargo para poder estar presente. Tem uma pergunta ali, e aí vai ser a última pergunta, ou só mais uma no máximo, para a gente não atrasar o programa de hoje. Bom dia, professora. Bom dia. Parabéns. Não sei bem se é do seu grupo, mas sei que você está falando de cocaína, mas eu estou com algumas dúvidas. Por exemplo, a aprendizagem, que você falou em relação com o estímulo, com a dependência química, ela é diferenciada para cada tipo de droga. Por exemplo, o álcool, o crack, a erva, a maconha, a dependência é diferente. Essa questão do aprendizado, algumas drogas elas têm a capacidade de gerar esse aprendizado mais rápido e outras têm a capacidade, ela demora mais para acontecer. Por exemplo, o place preference, ou seja, o condicionamento contextual, isso acontece
acontece com o humano, acontece com o animal. É uma forma de aprender, é uma forma muito simples de aprendizado que a gente tem, né? Você tem isso com, provavelmente, não sei se a professora Tati vai falar, o álcool gera isso, a cocaína gera isso, a maconha gera isso, preference, né, ou vários componentes da cannabis, o êxtase tem isso, então você vê isso acontecendo. Agora, uma diferença que tem é no grau da velocidade com que isso acontece. Então, algumas vezes você precisa de mais exposições, outras você precisa de menos, doses mais altas, doses mais baixas. Então, apesar do fato que é uma coisa mais ou menos comum para várias das drogas de abuso, elas nem sempre acontecem no mesmo ritmo, digamos assim. Então, a desaprendizagem, ela é diferenciada, né, para cada tipo de droga em relação ao que você falou agora, mas ela existe? Eu não lido muito com a parte de humanos, né? Mas eu sei algumas coisas relacionadas com tratamento de pessoas com dependência. Uma das coisas que o pessoal às vezes tenta ajudar a fazer eu não diria nem desaprender, seria porque na parte que você fala de memória, você tem o aprendizado e o reaprendizado, e tem o esquecimento. Tem coisas que você simplesmente não lembra, mas tem coisas que você tem que reaprender de uma forma diferente. O pessoal às vezes gosta de tentar trabalhar esse aspecto de uma forma bastante lúdica para tentar exatamente ajudar a pessoa a reaprender algumas coisas que ela aprendeu da associação. Então, algumas associações elas são tão simples, mais fortes, que é difícil você chegar a 100%. Tá? Como fazer? Aí isso é um desafio enorme para quem trabalha na área de recuperação de dependência. Mas tem que amar. Posso ser eu? Se tiver outro estudante. Então vai. Para fechar com polêmica, então. Marília, então, teve um slide que você mostrou da recaída, mostrando que a recaída ela acontece por alguns parâmetros, né? Inclusive do local de uso, de tudo isso que você acabou de falar, inclusive. Em São Paulo, recentemente, saiu uma determinação legal, onde eles estavam retirando os usuários de crack das ruas e internando compulsoriamente esses usuários, justamente para retirar do meio, para retirar da proximidade com a substância e tentando atender essas premissas para evitar a recaída. Isso foi combatido ferrenhamente por grande parte da sociedade. Qual é a sua opinião a respeito? Quem libera ou libera, professor Maurício? É uma questão muito difícil. É fácil de eu falar certas coisas quando eu não lido diretamente com humanos, com usuários. Então, assim, a minha pesquisa ela dá um suporte, um subsídio exatamente para as pessoas que têm o desafio de estar trabalhando e lidando com o usuário, poder ter ferramentas para trabalhar. Se eu sou a favor ou não da internação compulsória, eu ainda confesso que eu não li a fundo como é que está exatamente essa resolução, eu não tive tempo. Tenho interesse de ler exatamente como eles determinaram essa resolução para ver o que ela implica. Temos legalmente e até socialmente com essas pessoas. Não tenho opinião formada ainda não, não tenho. Não querendo botar você. Não, sim, meu Deus do céu. Não tenho. Eu acho que a gente, para formar uma opinião, a gente tem que se esclarecer dos dois lados. Tem que ter as ferramentas, os conhecimentos, tanto pró como contra. E eu confesso que eu não tive tempo ainda de me botar para. Então, eu confesso que não. Tá bom, Marília. A Marília é assim, né? Bem, sabe escorregar bem. Mas na verdade, hoje de tarde, então a gente vai ter um filme, né? E depois vem um delegado da Polícia Federal. E depois vem a professora Maria de Fátima, né? Que é diretora do Prodequim, que ela se lida diretamente com os dependentes. Então eu acho que ela vai poder esclarecer. Eu agradeço muito a Marília pela vinda dela. A professora Frederica já chegou aí na praça de aula. Você é bem-vinda a começar a ficar aqui. Nós vamos dar um intervalo pequeno, porque hoje vai ser um dia longo, porque nós temos um filme para ver. Então hoje vai ser almoço rápido, lanche rápido, para poder não atrasar, né? E não ficarmos aqui até muito tarde. Tá bom? Obrigada.